A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1. Que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro verso do Novo Testamento fala da geração de Jesus Cristo, quando Jesus se torna homem, vem habitar nessa terra. O último verso do Novo Testamento fala a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com Jesus Cristo, homem, e termina com o Senhor Jesus Cristo. Seja com todos vós. Amém. Tanto no primeiro verso do Novo Testamento, como no último, nós encontramos Jesus Cristo. Mas aqui fala o livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi quer dizer que ele é o Messias prometido, o herdeiro do trono de Israel. Filho de Abraão indica que ele é o filho da promessa. Quero falar sobre Abraão, por incrível que pareça, não é filho de Abraão? Então vamos falar um pouco sobre Abraão, e eu quero mostrar para vocês 12 elementos de Abraão na Bíblia. Claro que o nome Abraão é muito citado em toda a Bíblia e você vai encontrar mais elementos. Mas aqui, primeiro, Mateus 1, Jesus, filho de Abraão. Também Mateus 22, 32, Deus na Bíblia é conhecido como Deus de Abraão. Olha só, Mateus 22, verso de número 32, é o próprio Jesus que fala isso. Eu sou o Deus de Abraão. Deus declarou isso, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, o filho de Abraão, Jesus Cristo. Geração de Jesus, filho de Abraão. O Deus de Abraão, o filho de Abraão é Jesus. E o Deus de Abraão é o Deus eterno, o Deus de Abraão. E temos em Lucas capítulo 13, verso 16, Jesus chamando uma mulher que sofria 18 anos, andava encurvada, prisioneira de Satanás. Depois de Jesus a libertá-la, disse, aqui, Jesus fala aqui em Lucas capítulo 13, versículo de número 16, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão. Não só Jesus é filho de Abraão, chama a mulher que andava encurvada, a qual 18 anos Satanás mantinha presa, como filha de Abraão. O filho de Abraão, o Deus de Abraão, a filha de Abraão. Lucas capítulo 16, verso 22, olha como Jesus chama o paraíso. Ele diz, 16, 22, ele diz, e acontecerá que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Chama o lugar de delícias o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, o filho de Abraão, Jesus, o Deus de Abraão, o Deus eterno, a filha de Abraão que foi liberta e o seio de Abraão. João, capítulo 8, verso 53, vamos falar também da descendência de Abraão. Cristo é também descendente de Abraão. João 8, verso de número 53, e diz, és tu maior do que Abraão, nosso pai? Os judeus perguntando, qual morreu e também os profetas, e Jesus admite para eles, Jesus respondeu, se vós sois descendência de Abraão, a descendência de Abraão. Então, encontramos a descendência de Abraão. Também continuando, João 8, verso de número 39, responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, pois filhos de Abraão, farei as obras de Abraão.
Então Jesus aqui fala das obras de Abraão e também filhos de Abraão, as obras de Abraão. Será que nós estamos fazendo as obras de Abraão? Atos capítulo 13, versículo de número 26, Atos 13, 26, vamos ler sobre a geração de Abraão. Atos 13, verso 26, está escrito: varões, irmãos, filhos da geração de Abraão. Geração de Abraão. Também Isaías 41, livro do profeta Isaías 41, verso de número 8, lemos assim, olha só, aqui vamos encontrar semente: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo e fala da sua semente. Mas o mais importante também é a fé de Abraão. Romanos, capítulo de número 4, verso de número 12. Romanos 4, 12. Lemos acerca da fé de Abraão. Olha só que verso tremendo e maravilhoso. Romanos 4, verso de número 12. Está escrito assim: e se fosse o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão. A fé de Abraão. Gálatas, capítulo 3, é outro lugar onde Paulo menciona Abraão como nosso pai, chamando nós de filhos de Abraão. E Gálatas 3, 7, lemos que todos os crentes, Jesus é o filho de Abraão, não é o filho da promessa, mas que todos os crentes também são filhos de Abraão. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Se você é da fé, você também é filho de Abraão. Gálatas 3,14, lemos o seguinte em Gálatas 3,14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E finalmente, Hebreus capítulo 7, verso de número 6. E olha, presta atenção, se você tem a fé de Abraão, se você é filho de Abraão, todos os crentes querem ser filhos de Abraão, então aprenda algo aqui muito importante em Hebreus 7, verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre ele tomou dízimos de Abraão. Então, seja como Abraão, seja um dizimista. Se você é filho da fé, filho de Abraão, quer receber as bênçãos de Abraão, e abençoou que tinha as promessas. Então aprenda a também dar o dízimo como Abraão. Tem gente que é ignorante e diz: o dízimo é coisa da lei. Você não entende de Bíblia e não sabe que a lei veio 430 anos depois que Abraão tinha dado o dízimo. O dízimo é para os filhos na fé, que segue a fé de Abraão e dão dízimos também, como Abraão, que deu os dízimos de Abraão. Hebreus 7,6. Vai estudar a Bíblia e aprender mais sobre as Escrituras. 12 elementos de Abraão na Bíblia. Primeiro, Jesus, o filho de Abraão, o Deus de Abraão. A filha de Abraão, que foi liberta, é assim que é chamada a crente, filha de Abraão. O seio de Abraão, que será o lugar do paraíso. A descendência de Abraão. As obras de Abraão. A geração de Abraão. A semente de Abraão. A fé de Abraão. Os filhos de Abraão. Se nós somos filhos, temos que ter a bênção de Abraão e dar os dízimos igual a Abraão. Deus te abençoe. 12 elementos de Abraão na Bíblia, o seu verso do dia. Amém.